Muito bem-vindos! Seja você faísca, cometa ou solar, aqui nesse podcast a sua estrela tem que brilhar. O Nascem Estrelas é muito mais do que um curso, do que uma mentoria. É uma constelação de pessoas que brilham e querem, com o seu brilho, impactar os outros, para que esses outros também possam brilhar. Por isso, a gente comumente recebe aqui, neste palco virtual, nesse podcast, estrelas maravilhosas que vão contar um pouco de como é que elas têm construído essa autoridade, sobre o que elas vão falar. E quem sabe isso te inspira, né? E te traz essa luz aqui. Então, sejam muito bem-vindas, maravilhosas! Obrigada. Eu sempre digo que, a mais do que eu ficar falando assim, Dani, que tem milhões de anos no varejo e tal, eu prefiro que vocês se apresentem. Mas tem uma regra, aqui não pode ficar apresentando currículo. Pode falar um pouquinho, mas bem pouquinho. A gente quer saber do DNA, né? O seu DNA, a sua vida, quem é você, o que tem de curioso por trás desse CPF. Então, vou começar com Dani. Dani, quem é Dani? Bem, meu nome é Daniele Almeida, tenho 14 anos de liderança no varejo físico, porém sou apaixonada por moda, pelo varejo, sou mãe da Milena, que é o maior teste de paciência e propósito que eu já tive. Show de bola, show de bola. E você, quem é? Bom, eu sou a Mariana Ferreira, mas pode chamar de Mari, assim, prefiro de verdade. A gente já começa aí quebrando um pouquinho do protocolo, né? Perto, Sou né? a Mari, carioca da gema, pagodeira nata. Tô aí há quase 10 anos trabalhando com relacionamento com o cliente, criando experiências encantadoras e que impactam não só a vida do cliente, mas também de todas as pessoas, colaboradores, empresas que passaram por mim. Esse é meu propósito, assim, conseguir conectar para transformar realmente a realidade das pessoas que estão em minha volta. Sou casadíssima com o Gabriel, consegui realizar esse sonho. Já realizei também outros sonhos na minha vida, mas com o tempo a gente fala aqui. E tenho, por enquanto, sou só mãe de pet. Tem a Maia, que é a minha pretinha maravilhosa, que eu sou apaixonada. Que show, você vê? Se quer chamar ela pra um pagode, já é com ela, você vê? Óbvio, já vamos então. Vambora. Já sabemos onde buscar alegria. Por favor. Exatamente. E tu, Nelis? Eu sou a Nelis. Meu nome é Nelly Freitas, nome de nascença Nelly, conhecida como Nelis. E Nelis era o apelido que eu tinha no call center, quando eu comecei a minha carreira. E esse apelido me acompanhou ao longo dos 27 anos que eu fiquei no corporativo e até hoje me chamam de Nelis. Eu sou uma apaixonada por arte, por cultura, por gastronomia, por gatos. Sou casada com o Zé do gato, e esse é um assunto para outra história. Sou mãe do Bart e da Lisa, que não são os Simpsons, são dois gatos. Gigantes. Gigantes, os meus peludinhos incríveis. E o que eu gosto muito, muito de fazer é isso aqui, é socializar, é estar com as pessoas. É muito bom, né? Fantástico, fantástico. Aqui a gente sempre quer explorar qual é a mensagem que cada um quer transmitir. Porque normalmente quando a gente fala assim, cara, eu quero ser professor, eu quero ser mentor, eu quero ser palestrante, não é uma escolha egoísta do tipo, eu sou bonzão e quero falar. É quase que um grito de, cara, tem tanta coisa legal que eu posso contar e que pode mudar a vida do outro. Queria ouvir um pouco dessas... O que move vocês, assim? O que fez vocês buscarem esse caminho da autoridade, né? Aí eu vou fazer o caminho contrário. Vou começar com o Nelly. Sim. Depois a gente vai rumo Dani aqui. Sim. Ou pode ser que eu mude o esquema, tá, gente? Se no meio do caminho eu falar assim, nossa, tem um negócio muito legal que eu lembro que conecta com ela. Aqui o podcast é muito vivo. Bom, como eu disse, eu sempre gosto muito de pessoas, do socializar e do ensinar. Eu brincava de escolinha desde pequena, eu queria ser professora desde pequena, eu alfabetizei meus dois irmãos brincando com eles. Sempre quis ser professora. Um dia minha mãe falou para mim que professor não ganhava dinheiro e lá se mexeu a minha vontade de ensinar e ela ficou adormecida até que eu caí no mundo do treinamento. E o treinamento... Ainda no CLT ou não? Ainda no CLT. O treinamento, dar treinamentos no CLT não era a minha função, mas eu arrumar uma desculpa para estar sempre em qualquer coisa de treinamento, porque eu adoro uma salinha cheia de operador, então, é onde meu coraçãozinho fica quente, cheio de analista para ensinar. Então, essa coisa do professoral, do ensinar, sempre me acompanhou. Em um determinado momento da minha carreira, onde eu já ensinava como mentora de forma voluntária, ensinava nos treinamentos, eu pensei, por que eu preciso entregar isso tudo só para um CNPJ? Por que eu não posso
entregar e trazer tudo que eu E ela já aprendi. ficou muitos anos, 27. 7 anos. Banco. Em Nossa. banco, entregando tudo para um banco. E não que não fossem muitas pessoas impactadas, foram centenas de pessoas, porque nessa jornada eu liderei grandes equipes, equipes terceiras, equipes internas, mas eu percebi que eu podia muito mais, eu podia ir para fora e com a minha própria autonomia, porque quando a gente tem que fazer isso para um CNPJ, essa autonomia muitas vezes está limitada, não poderia ir na essência das pessoas, como eu sempre gosto Do de fazer. jeitinho da Nelly. Jeitinho Nelis, né? Entregar a Nelis Experience, a Nelis de verdade, eu teria que sair. Sem o blazer preto? Sem o A blazer. história do blazer preto. A historinha do blazer preto, né? Dos famosos terninhos pretos. Imagina que eu ia aparecer no comitê executivo de banco de terno roxo. Até porque você trabalhava em... Esse é assunto para outra hora. Esquece a cor do banco que ela trabalhava. Né? Enfim. Roxo, tá? Era outro. Muito E bom. você, Mari, o que te levou a... Cara, quero falar. Quero que as pessoas se inspirem. Eu sempre me questionei muito, né? O que me move? E eu sempre, desde criança, quando a gente ia brincar na rua, porque graças a Deus, eu consegui brincar muito na rua, né? Eu tinha esse espaço diferente da galera hoje em dia que fica muito preso no celular ou dentro de casa mesmo. Eu pude brincar de tudo na rua. Eu sempre consegui engajar todo mundo pra topar ali a minha brincadeira. Da ponte. Vambora! E é legal porque eu fui também coordenadora de grupo jovem da minha paróquia durante muitos anos. E eu tinha, assim, conseguido um movimento muito forte, né? Eu não queria usar a palavra legião, mas eu tinha uma legião, assim, de jovens comigo que realmente topavam tudo. Super engajados. Então, a gente tinha diversas atividades e trabalhar com um jovem é muito complicado, ainda mais você sendo um jovem, né? Quem era eu para estar ali de frente com eles? E foi uma experiência que hoje, para mim, faz muito sentido. E eu vi o quanto me preparou para o que eu estou vivendo agora. Eu tenho realmente essa forma de engajar as pessoas, é algo meu, e eu posso utilizar isso da melhor maneira, né? Eu sempre quis impactar as pessoas que passassem por mim de forma muito positiva, e quando eu converso com os meus amigos, ou com os meus funcionários, ou na família, o pessoal fala, né, Mari, você é uma inspiração. Eu falei, gente, mas eu sou inspiração? Quem sou eu nesse jogo? A impostora aí, né? Sempre Eu vem, né? sou. Quem sou eu? Quem foi a primeira pessoa, se você lembrar, que te falou assim, nossa, você é inspiradora? Você falou... Ou a primeira vez que você ouviu isso e falou, hã? Então, eu tive um curto período como estagiária no CIE, acho que aqui em Sampa também tem, né? Sim. Isso. E aí lá a gente fazia alguns treinamentos, né, com jovens que eram de periferia também. E a gente lá organizando esse treinamento para como participar de uma dinâmica de grupo, como ir bem numa entrevista de emprego. Então, eu estava ali nesse movimento também desse treinamento com eles. E aí uma jovem, ela passou e ela falou assim, Mariana, eu segui todas as suas dicas. E as minhas dicas para ela, que eu nem tinha esse conhecimento todo, foi para ela, olha, seja você. Mostra a sua autoridade, se sinta presente, não tenha medo, sabe, de se apresentar ali. Fale da verdade, da sua verdade na entrevista. E ela conseguiu. Essa foi a minha primeira, de verdade. E nesse emprego eu tive uma líder também que ela me inspirou muito a ser assim. Porque eu estava começando nesse movimento de conseguir falar mais, e isso em pró-empresa, né? E foi uma experiência muito incrível. Então, eu quero muito poder impactar mais pessoas para engajar elas realmente que, olha, gente, tudo é possível. Só basta você acreditar, então acredita em si mesmo e vambora. Organiza direitinho aqui a casinha e vai. É isso, e vai. A gente pode muito mais do que a gente acredita. Que legal, que legal. E tu, Dani? O que te fez falar assim, cara, vou dar esse salto? Eu conheci a Dani quando ela tava no CLT e ela era muito protagonista naquele estabelecimento do varejo, né? Então ela... eu até pensei durante um tempo, falei, será que ela é uma das sócias também, né? Não sei. Então aquilo que a gente sempre busca no colaborador, de vestir a camisa. E aí Dani depois falou assim, não, eu saí que agora eu vou impactar todo mundo. Eu falei, vixe, agora as lojas vão tremer, né? Porque tem muita coisa legal. Queria que você contasse, o que você percebeu que você fazia de diferente, que merecia criar uma coisa, um método seu mesmo. Foi uma revolução e uma loucura ao mesmo tempo, né? Fui chamada de louca por várias pessoas da minha família por sair do CLT. Eu tinha uma carreira já consolidada, né? E com um cargo muito bom. Porém, por dentro meu coração gritava.
gritava, você pode mais. E Tipo, o que- tá bom, mas dá mais. Tá bom, mas não, você tá na zona de conforto. E na zona de conforto ninguém cresce. Né? Então eu entregava a meta, entregava resultado, fazia com que minha equipe estivesse encantada, porque gente encantada que encanta. A maioria das lojas aí vão falar de encantamento de cliente. Mas você encantou o seu funcionário? Você encantou o seu colaborador? Porque aí sim ele encanta. Então foi pensando em tudo isso que eu peguei todos esses anos de varejo e transformei em um método para ajudar donas de loja, líderes, gerentes a vender mais, a alavancar suas vendas através do encantamento não só do cliente, como do colaborador e outras coisinhas mais. E teve alguém, algum amigo, amiga que tinha aquela lojinha assim do bairro? Falava assim, ai, Dani, você que trabalha lá, me socorre, você me ajuda? Isso aconteceu na sua jornada antes de você falar assim, cara, vou tomar essa decisão de empreender de fato? Teve. A minha mãe, ela vende roupa há 30 anos. Para vocês terem uma ideia, a primeira loja de roupa que ela montou foi há 30 anos no meu quarto. Caramba. Do lado a cama, do outro lado araras e prateleiras. Você cresceu no meio... Eu nesse mundo. Você mora na loja? Pessoal provando roupa e a gente batalhando, a situação financeira não era boa. A gente comprava e vendia, comprava e vendia. E aí, minha mãe montou uma boutique linda, eu ajudei ela e ela teve esse problema. Ela foi aquela pessoa que falou, ai meu Deus, o que eu faço? Comprei demais, não tô conseguindo vender. E aí a gente entra, né? E eu fui colocando os processos que eu tenho hoje na consultoria e foi dando muito certo. Aí eu falei, não, eu preciso ajudar outras donas de loja a fazer o mesmo ou fazerem melhor, né? Então, além de bater metas para elas, hoje eu bato meta para mim, porque eu também sou uma empresa. Sim. E isso é muito, como que é a palavra? Gratificante. Muito obrigada. Vamos juntas. Tem um termo que a gente fala, né? O pessoal do corporativo fala, que é a famosa algema de ouro. Você tem um salário bom, principalmente a gente que ficou em cargo executivo, tem um salário bom. Todo ano, quando cai o bônus, você fala, nossa, que maravilhoso, faz sentido eu estar aqui, né? Porque vem o dinheiro, é aquela coisa da algema, você tem um plano de saúde maravilhoso, é tudo bom, mas falta alguma coisa, né? E abrir mão, também fui chamada de louca, viu? Abrir mão de um cargo desses, depois de tantos anos, vai fazer o quê? Vai trabalhar o quê? Negócio de atendimento? Vai trabalhar negócio de treinar? De palestra? Então, tá sendo enrolada pela internet? Tá levando golpe. Você fica fazendo esses cursinhos desses charlatão aí que só quer levar seu dinheiro? Eu ainda continuo no CLT, então assim, eu tenho outras loucuras. Mas assim, ainda não consegui me desprender mesmo. Eu tenho uma história aí de carreira que eu comecei muito cedo também, muito lá embaixo. Tenho conseguido galgar grandes coisas, mas essa coragem ainda faltou. Mas eu acho que é uma construção pra isso, sabe? Parando a minha Então não é assim um negócio que você faz, eu não quero mais, tchau. Não. Eu acho que tem caminhos e caminhos. Tem gente que sim, vai acordar um dia e falar assim, tô pé da vida, não quero mais, vou embora. Tem outros que vão planejar mais. Eu achava que eu tinha planejado, porque eu guardei um... E quando eu olhei pra reserva da Nelly, falei, nossa... não, acho que eu não reservei direito. Porque eu fiz uma reserva e eu planejei de acordo com o meu CLT. E eu ganhava muito mal. Apesar de ter um cargo de liderança e tal. O que a gente ganhava muito bem era com bônus. Então eu tava acostumada com essa vida de ganhar pouco. Mas de uma vez, uma bolada de bônus. Eu falei, bom, se eu ganho isso aqui, eu guardo. Aí eu guardei uns quantos bônus. E falei, cara, é isso. Eu tenho esse salário pago por 12 meses. E eu tenho que criar. E os primeiros 6 meses deram muito errado, que é desesperador. Eu falava, meu Deus. Mas ninguém me chamou de louca. Eu acho que isso é legal. Eu acho que quem estiver assistindo, gente, você é familiar, amigo dessa pessoa que é louca, que parece louca, apoia. Minha mãe, por exemplo, ela me achava louca, mas ela não me contava. Quando ela faleceu, minha prima falou assim pra mim, né? Uma prima muito querida chegou assim pra mim e falou assim, Cami, deixa eu te contar uma coisa. Sua mãe vivia me ligando aos prantos.
Porque ela dizia assim, ai meu Deus, será que a Camila não vai conseguir? Porque ela não fechou nenhum contrato. Ai, tadinha, a ideia dela é tão boa, mas assim, ela não consegue. Será que é boa mesmo? Ou será que eu sou mãe e tô apaixonada pela ideia tanto quanto? Não sei. Minha mãe faleceu sem ver a coisa. Ela viu algumas coisas rolando. Por exemplo, quando eu fui palestrar no primeiro TEDx, ela reuniu todo mundo da família e obrigou as pessoas a assistirem. Mas é muito louco essa rede de apoio, né? E aí, acho que tem algo que a gente não tratou em nenhum outro episódio, que acho que é super legal, quem são essas pessoas? E eu queria que pra vocês, quem são essas pessoas que, ao invés de te chamar de louca, falam assim, e aí pode ser uma amiga, pode ser um seguidor, qualquer pessoa, porque o apoio vem de algum lugar e a gente se agarra naquela pessoa. Às vezes é um apoio até de um desconhecido. Uma vez o Murilo Gun falou assim, cara, você pode ter mentor, que ele não precisa saber que é seu mentor. Você vai lá e fica assistindo ele e pronto, ele é seu mentor. Eu falei, Verdade. então fulano vai ser meu mentor. Escolhi vários mentores na época, assim, né? Então, quem são essas pessoas pra vocês que, tipo assim, servem de prancha de salvação, falando assim, não vou me afogar, vou ficar mais um pouco. Antes da gente começar, rapidinho, só queria falar um exemplo dessa loucura, né? Eu, na minha casa, de família muito humilde, meu pai sempre falou que eu era louca no sentido de... tinha que ser concursada. Apesar dele não ter sido concursado, minha mãe tinha sido do lar, meu pai tem um comércio, meu pai tem 76 anos, super ativo, tem o comércio dele, onde ele é apaixonado, bate açaí pra caramba. E é louco por aquilo ali, né? Mas, por exemplo, ele falava isso pra mim. Mariana, você tá estudando, você conseguiu fazer sua faculdade, você tem que fazer um concurso público. Então, pra ele nunca foi uma carreira de sucesso se eu não tivesse concurso público. E toda vez que eu ia muito bem na empresa, que eu tava crescendo, que eu era promovida e que eu pedia demissão pra ir pra uma outra, ele falava assim, minha filha, você é louca. Como que você vai fazer isso? Eu tava crescendo tanto. Então, assim, são diferentes níveis de loucura, mas que são importantes, né? A nossa família, às vezes, tem essa preocupação maior como sua mãe teve, com certeza vocês também, porque é amor. E se a gente não acreditar na gente, a gente não vai conseguir conquistar nunca. Nem convencer a família de que a gente não é louco. É verdade. A gente sabe. Então, quem me apoia muito... Obrigada. Quem me apoia muito... em tudo, assim, é o meu esposo. A gente tem uma relação de parceria, assim, e ele é um cara incrível. Mas falar dele até me emociona, assim. Eu te encontrei antes de você casar. Um pouquinho antes, tinha ido ganhar uma premiação da Sulux de melhor NPS. E eu tava na véspera de realizar o sonho de casar com o amor da minha vida. O Gabriel é o meu maior apoiador, assim. Outro dia, a gente estava conversando e ele falando assim, poxa, amor, queria tanto poder fazer algo mais por você e tal. Eu falei assim, Gabriel, se eu conquistei tudo que eu conquistei até agora, foi por causa de você, assim. Teve momentos que eu saí da área de mobilidade urbana e fui para uma fintech, por exemplo, né? E aí todo mundo lá falando super inglês e eu... no speak English. Fala yes, apenas isso. E ele, assim, eu ficava o tempo todo estudando, porque eu queria me dedicar muito àquela oportunidade, era uma empresa muito boa. E, gente, ele fazia comida ali, dava na minha mão, sabe, pra eu poder comer enquanto eu tava estudando. Ele vinha, sentava do meu lado, o que você precisa, deixa eu organizar isso aqui pra você. Então, assim, apoio de quem tá ali com você mesmo no dia a dia. Pra ele aqui, né? Falou, Gabriel. Amor, te amo. Obrigada por tudo que você fez e faz por mim aí todos os dias. Que lindo. Que lindo. Agora ficou difícil pros demais. Mas o gato também é o meu maior apoiador. E a gente não pode falar mais de um, tá, gente? Senão a pessoa... Coitada, a pessoa que estiver assistindo não tem marido, vai ficar pensando assim, meu Deus. Como assim? Não. É por isso que minha carreira não tá decolando, não tenho marido. Calma, gente, não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre quem te apoia, pode ser quem tá aqui. É marido. Eu vou dar um exemplo de dentro e um exemplo que é inspiração de fora. O exemplo de dentro, obviamente, é ele. Nós estamos há 31 anos juntos, então é uma vida construída. E quando ele fez esse movimento há mais de 20 anos atrás, que ele saiu do CLT para empreender e para fazer a segunda faculdade, eu falei, vai amor, eu banco tudo por um ano para você investir no teu sonho, no teu projeto. E é duro falar isso, porque a mulher é muito julgada. Você vai bancar o cara. E principalmente ele como homem, com uma maturidade incrível de aceitar e entender depois de um trancar por um ano num processo de estafa, falar que ele ia sair de uma faculdade top para ir para uma fácil. Eu falei, não vai, você já fez 4, você vai fazer os 5. Faz esses 5 anos, a gente se organiza, eu te ajudo. E depois você continua.
e hoje terminou a faculdade de arquitetura, é um super empreendedor. E quando chegou a minha vez, o apoio foi igual, né? Falou, não, vai que eu contigo. que eu tô contigo. A gente se ajeita e vamos, porque agora são 2 empreendendo, né? Então não tem mais aquele todo dia 28 na conta, mas de um apoio assim, sabe, nas horas boas, nas horas difíceis. Então, e isso, nós que somos mulheres, eu que tenho muitas mentoradas na minha história, não são todas que têm esse apoio. E para muitas a jornada é muito mais difícil porque falta o apoio dentro de casa, seja com pais ou seja com o próprio marido. Então somos privilegiadas, Zé e Gabriel, que estão aqui nos apoiando. E um exemplo de fora, que logo que eu abri o meu olhar para esse mundo lá fora, primeira palestra de experiência do cliente que eu assisti foi da Jaque Gomes. Maravilhosa. Na Feira do Empreendedor. Que me deu este Mickey, hein? Este Mickey que está em cima da mesa. Quando ela te deu esse Mickey foi quando eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, de conversar. E eu já tinha visto. E eu me lembro sentadinha naquela Feira do Empreendedor, viajando, porque eu nunca tinha... Eu fiquei anos só em eventos do sistema financeiro, numa bolha. Quando eu vi aquele negócio do empreendedorismo, e eu vi a Jaque no palco, falando de experiência do cliente, ela com uma jornada CLT, eu olhei aquilo com os meus olhinhos e eu falei assim, é isso aí que eu quero fazer. E eu comecei eu já contei isso pra ela, né, que eu comecei a seguir, e ela virou uma inspiração. Sabe que tem entrevista dela na plataforma, né, pra quem não assistiu. Eu assisti. Gente, tem entrevista da Jaque lá. E hoje, pra mim, quando começa a ficar difícil, eu olho pra vocês duas, porque depois eu te conheci na jornada, e eu olho, não, a Jaque, quando eu olhei, eu sempre me volto naquele momento, eu sentadinha na plateia, a Jaque no palco, a experiência do cliente, aquele monte de empreendedor, eu olhando para aquele monte de empreendedor falando que essa turma precisa de tanta Eles querem, que quer e precisa de ajuda, eu consigo ajudar, não é possível que eu não consiga encontrar um caminho como esse. E ela é o apoio que vem de fora, às vezes sem saber, porque ela tá lá só existindo, como... Depois hoje é amiga, mas na época ela só existia e inspirava como um apoio de fora. Nelis, eu tenho uma história um pouquinho parecida com a Camila, inclusive. Ah, meu Deus! Eu tenho esse jeitão assim, e todo o feedback que eu recebia nas empresas era muito, Mariana, porque você é uma líder, você tem que mudar o seu jeito, você não pode ser tão espontânea e tal. Eu lembro disso. E, gente, te contei nessa mesma premiação. Eu prefiro rir, acho que rir e chorar dá o mesmo trabalho, né? Então vamos rir, a gente pelo menos está aqui exercitando um pouquinho mais o nosso rosto, né? E... eu com esse jeito muito espontâneo, e aí falaram pra mim sempre nesses feedbacks que eu não poderia ser assim, que meu cargo não pedia isso, né? E aí eu conheci na pandemia, assim, a Camis, e eu comecei a seguir, eu falei, gente, essa menina é meio doida. E por quê? Eu não conseguia nem assistir os vídeos dela, de ver de fato valor, né? Porque eu ficava muito incomodada com o jeito dela, porque era muito parecido comigo. Muito espontânea, divertida, sempre rindo. E como que ela, sabe? E não era uma inveja, mas tipo assim, eu sentia que como eu era tão criticada por ser dessa forma pelas outras pessoas, também. ela tá fazendo errado, como é que ela tá lá? E aí eu tive, ano passado, a oportunidade de contar pra Camis, e olha como que o mundo dá voltas, né? E eu tô aqui na mesinha com ela, desse curso incrível, que agregou muito na minha vida. E é uma pessoa que eu admiro, assim, num grau, que me fez entender que é isso, gente, né? Isso custou R$1.000 no Pix. Depois a gente acerta. Nossa. Mas eu comecei falando muito que eu estimulo isso nas pessoas, né? Delas serem quem elas são e acreditarem nelas que é possível. Mas pra mim, muito por conta desses feedbacks de pessoas que não tinham nem esse know-how aí pra dar esse feedback, né? Era mais um julgamento por eu ser como eu sou. E... não fazia sentido nenhum, na verdade. Eu posso ser quem eu sou, então pra mim mesmo eu não pregava isso. Então a Camis me fez entregar. Você não impacta. Então, por exemplo, a roupa que você vai utilizar no ambiente de trabalho, dependendo, impacta. É. Ah, mas o seu jeito? Exato.
E quanto É a mesma coisa que a pessoa fala, você não gosta do seu nome. Você pode trocar, por favor, que aqui na empresa a gente prefere Anas. A gente não gosta de Marianas. Quanto mais alto o nosso cargo, mais difícil é você ser você mesma. Pois E a gente é. vai colocando capas e capas e capas e terninhos e E... terninhos. Né? O corporativo tem muito disso, né? Eu conheci a Camila, assim, numa palestra que ela foi dar na empresa que eu tava trabalhando. E me brilhou os olhos de uma tal forma que eu falei, nossa, ela tem uma história parecida com a minha, né? Então gerou identificação. E foi aí que eu falei, não, eu vou seguir o meu sonho. E sabe o que eu acho muito interessante? Meus maiores incentivadores é a minha filha e o meu noivo. Beijo, Milena e Vini. E a Camis, que é uma incentivadora, assim, surreal. E eu lembro que eu tenho um Instagram com 500 seguidores. E todo dia eu tô lá. Posto. Carrossel, rios, posto. E aí aí teve um dia que eu falei assim, eu não sei por que eu tô postando tanto, porque ninguém nem olha. Ela falou assim, porque o próximo seguidor, o próximo post pode ser aquele que vai te trazer um contrato. Nossa. Então não desista. Eu tô aqui, tô te apoiando. Você fez foi nesses charlatões que ela no começo falou que eu tava levando o golpe, mas hoje ela acredita, ele acredita, e assim, o mais difícil é a gente acreditar. Quando a gente acredita... Continuar, né? Porque a gente começa cheio de gás. Não, você quer e vai acontecer. E ter a consistência, mais do que isso, ter um acompanhamento e o direcionamento de uma pessoa que já viveu isso e passa pra gente uma segurança, faz toda a diferença, Cami. Então eu tô aqui mais pra te agradecer. Ai, que lindo. E foi muito curioso, porque a gente puxa a orelha mesmo, né? Às vezes tem um grupo, tá, gente? Um grupo de WhatsApp das constelação que a gente conversa. Mas tem algumas coisas que a gente conversa no privado. Aí eu falo, não vai desistir. Não, isso aqui não pode. Não, você vai fazer. Não, vamos junto, vamos não sei o que lá. Eu acho que isso é muito legal. Eu queria tocar num assunto, né? Pra aproveitar aqui alguns minutinhos que a gente ainda tem, que é justamente, a gente começou a falar de dores que a gente enfrenta e das pessoas que nos dão esse suporte nessa dor que a gente enfrenta. Mas eu queria que vocês contassem um momento que você... E eu gosto de fazer essa pergunta porque a pessoa fala, tiveram tantos, qual escolher? Mas acho que é importante olhar pra isso, porque a gente olha pra trás e aplaude. A gente fica tão se cobrando que ainda não cheguei onde eu quero, ainda não cheguei... Mas tem que olhar pra trás e aplaudir. E eu queria que vocês contassem algum vale que vocês já passaram. Algum momento que você falou assim, cara, acho que não dá mais. Acho que não é isso. Acho que tô indo no caminho errado. E aí aconteceu alguma coisa, aquele plot twist que você fala, nossa, não, eu vou continuar. Mesmo que não seja, tipo, nossa, pronto, tô bem sucedido, já é isso. Mas sabe aquela pequena coisa que você fala, eu ia desistir, mas não desisti? Que bom que eu continuei mais um pouquinho. Eu tive um. Vai, conta. Lembrei agora. Eu saí da gerência de uma loja e comecei o processo seletivo para uma outra loja. Era a Shoulder até. Comecei o processo, passei no processo seletivo. Tudo certo, bora. Aí recebi a mensagem e tal, você começa na segunda. Na sexta-feira estourou a pandemia. Todos os shoppings fecharam. E eu sempre morei sozinha com a minha filha pagando aluguel. Saí muito nova da casa da minha mãe e sou a senhora da casa, né? E aí estourou a pandemia. Aí me recebi uma mensagem... Era naquela época uns 10? Uns 10. Aí me recebi a mensagem da RH. Dani, a contratação foi congelada devido à pandemia. A gente liga. Nossa, desespero. Aí pausa pra eu congelada. Já tinha pedido a conta do outro. Não tinha seguro, não tinha nada. Aí a Milena, minha filha, falou, a gente vai ter que voltar pra casa da minha avó. Aí eu falei, não é opção. Fui lá, comprei carne moída, queijo, massa de pastel, fiz pastel. A gente vendia de 30 a 40 pastéis por dia no meu prédio, que tinha 8 prédios. De 30 a 40 pastéis. Eu vivi por 4 meses pagando aluguel e pagando as contas de
vendendo pastel com bilhetinho. Era isso aí, né? Era Que maravilha. maravilhosa. Então pode estar ruim do jeito que for, mas não desista. E quando você bota na cabeça que vai, Que você vai vai, um jeito. vai. Olha lá, gente, um pastel, quem diria? Caramba. Caraca. Eu acredito que o financeiro é sempre impactante quando a gente fala De de... vilão, né? O dinheiro é o amigo e o Porque inimigo ao não mesmo é tempo. que traz felicidade, mas é ele que proporciona as coisas básicas pra gente conseguir alcançar as coisas. E quando tem... no meu caso, alguns... Eu testei... Fui fazer um curso em grupo, né? Eu não vou falar dos vales da vida corporativa, porque o último deles, com uma questão até de saúde minha, foi o que me fez me mexer. Mas vou falar aqui já nessa jornada, né? E falei, não, eu vou fazer um curso em grupo, porque o negócio é digital, Você escalar, criar o curso? eu O seu criar. curso. Vou fazer a mentoria em grupo, porque é mentoria em grupo que dá dinheiro, porque o povo fica rico com mentoria em grupo. E eu escolhi o público pelo meu coração e não pela razão. E o público que eu quis ajudar é o público que consome a coisa gratuita, né? Não é o público que paga. Então foi tudo muito E a lindo. Nelly tem uma vibe meio ONG mesmo. Eu Tudo ela tenho quer uma fazer de coisa, graça. Às vezes gente. você fala, Nelly, então. Então. Eu tenho grandes amigas que ficam me trazendo de volta pra terra, porque eu já ajudo 3 ONGs e eu fico, né? Daqui a pouco eu vou e não vou, vou e não vou. E então, assim, não posso ser ONG. Eu O preciso Zé do comer. Gato te pega, O né? gato me pega de jeito, né, gente? E não posso. Mas eu ainda, né, querendo ajudar os analistas, muito ainda vivendo um pouco do trabalho que eu estava fazendo no corporativo, que era pegar a turma da operação e trabalhar habilidades comportamentais nelas para que elas não sejam engolidas por automação, por IA, e elas possam usar todo o conhecimento em outras áreas. Eu falei, eu vou fazer um curso do operacional para o estratégico. O nome todo errado, já começou errado o nome, né? E aí falei, não, eu vou fazer tal, fiz a tal do lançamento, masterclass, fui para uma salinha, gravei, né, transmissão, o grupo, 200 pessoas no WhatsApp, depois participaram 40 da live gratuita, eu falei, Investiu o cansada. dinheiro. Não investi tanto dinheiro, não investi, porque eu fui nas permutas, porque no começo a gente é tudo na permuta, minha amiga tem uma amiga que tem uma sala de podcast, a gente permutou, não sei o que. Falei, nossa, 40 pessoas. Nossa, se Bombou. 20, aquela achando que se conversa. A conversa secreta. São 50 taxa de... Ai, gente, sabe nada, né? Onde que tem taxa de conversão de 50%, gente? Não tem, né? Pra eu converter 20, eu tenho que botar 2.000 na live. Enfim, achando que tudo... E no fim, ninguém deu atenção, né? Assim, adoraram o conteúdo gratuito, Parabéns. feedback maravilhoso. Depois eu fui descobrir que tinha um monte de gente no conteúdo gratuito que tava lá para modelar o que eu tava fazendo, para copiar o que eu tava fazendo, né? Para copiar o meu método. E eu, generosíssima, coloquei meu Dando de filho, graça. mas eu dei meu coração naquela live. Coloquei tudo, um monte de coisa. Ainda tinha... vendi com um encontro... Precifiquei errado, enfim. Os 4 fecharam. E precificado tudo errado. E eu fiquei frustrada. Eu falei, não é isso. Tô no caminho errado. Não é mentoria, não é Chegou a curso pensar em online. desistir nessa hora Cheguei, ou não? Era só, tipo assim, cheguei. desistir deste produto. Não, eu falei assim, eu acho que eu tô tudo errado, gente. E o universo tenta, né? Na semana seguinte, um headhunter me liga. Porque eu vivo recebendo ainda gente querendo me fazer voltar pro corporativo. Não, porque nós temos um cargo aqui de head, de não sei o que lá. Deus. Ali eu falei... Será um sinal? Dá uma luz. É. E eu, sabe aonde eu me ancorei para não desistir? Eu fui lá no meu momento de maior dor no corporativo. Aquele que me fez sair. Lembrou, Eu rememorou. lembrei. E claro, terapeutizada, minha psicóloga, Vivi, né? Fala assim, sempre que você tá lá, você vai lá no teu fundo de poço, você traz aquilo como motivador para você continuar. E a pessoa que estava me oferecendo uma vaga corporativa, eu visualizei a empresa, conheci a empresa, me vi lá de novo, naquele momento de dor, naquelas coisas. Não é isso, não foi para isso que eu tô fazendo tanto sacrifício.
Então bora redesenhar escopo, redesenhar público, redesenhar posicionamento, separar muito bem o que é a ONG, do gratuito, do que eu ajudo, daquilo que vai me dar dinheiro. Né? Então, você vai lá, falei, eu vou desistir desse negócio, preciso ganhar dinheiro, preciso voltar para o CLT. Aí o mundo tentou, eu lembrei da dor, e aí eu ressurgi, e as estrelas ressurgem, renascem, viram fênix, e a gente continua. Com O certeza. importante é não... Dei uma brochada de rede social na época, falei, eu não vou postar mais nada, porque pra que adianta? Porque falei, Camila, não tá postando, não sei o que. A gente fez uma viagem, 7 dias juntas. Ela acordava e dormia comigo, literalmente. É. E aí eu falava, Nelly, e aí? E aí? Não postou ainda hoje, não comentou, não postou. Não comentou, não fez. E eu... Ela quase me demitiu. Deixa eu colocar só uma coisa. Sim. Você falando, Nelly, me lembrou muito. Tem pessoas que saem do corporativo para empreender, né? Ou cursos, ou palestra, ou mentoria, ou consultoria. E acaba fazendo o quê? Vou pegar esse conteúdo aqui que é de graça, ou vou pegar esse curso aqui que é mais barato. Sabe o que acontece? Nem todos, né? Mas a maioria você refaz 1, 2, 3, 4 vezes. Hoje, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, lá no começo, eu tinha poupado muito tempo, dinheiro e energia. Então, escolha bem a pessoa que vai te acompanhar nesse período, porque faz total diferença. Total. Sim, total. E tem uma coisa interessante sobre redes sociais, que tem muito conteúdo gratuito incrível. E que você não precisaria pagar daquele mentor. É. Qual é a sacada e o grande segredo? Esses mentores, eles compartilham todo o conteúdo que eles sabem. Desorganizado. Sim. Então, por exemplo, hoje ele vai falar sobre banana. Amanhã ele vai falar sobre tijolo. Você fala, nossa, o que o tijolo tem a ver com a banana? E aí, lá no outro dia, você vai sacar que o tijolo é o que constrói a casa para que tenha uma fruteira, porque tem uma banana em cima da mesa. Aí você fala, nossa, que sacada! Se você acompanhar e for disciplinado o suficiente para organizar esse conteúdo, você consegue muito conteúdo de um mentor de graça. Eu fiz muito isso. Mas assim, eu mergulhava nessa pessoa com caderno. Eu assistia lives com caderno. E ia anotando. E eu seguia caras tipo assim, Rick Chester, Geraldo Rufino. Assistia muito dos grandes empreendedores que eu gostava, né? Tipo assim, Luiz Justo lá da Rock in Rio. Todos eles eu ia maratonando. Tudo que eu tinha de graça. Porque aquele 1 ano que eu tinha projetado era um ano baratinho. Não era um ano desbanjando. Aí todo lugar que me chamava assim, posso ir. Por exemplo, quando começaram a me chamar pra palestrar, era pra ir de graça. Eu falava assim, posso chegar um pouco antes pra assistir o outro palestrante? Porque eu pensava, a empresa pagou 15, 20, 40 pau por aquele palestrante. Eu vou assistir de graça. Isso aí. Caderninho. E aprendi muita coisa. Aí fiz muitos erros, muita cagada, mas evitei muitas coisas por assistir essas pessoas, né? Estamos chegando aos minutos finais, meninas. Olha, Eu não vou contar meu vale. não é muito louco? Você vai contar seu vale. Mas eu quero que vocês já comecem a dar deixas para que as pessoas possam encontrar vocês nas redes, tá? Porque senão a gente finaliza e não fala onde é que as pessoas encontram. Vale. Show. Confesso a vocês que eu tinha prometido, inclusive, pro Gabriel, não brigue comigo em casa, que eu não ia falar sobre isso. Momento tensão. Adoro. E vou deixar aí um suspense no ar justamente para vocês depois me seguirem, para saber um pouquinho mais, que um dia eu vou contar essa história inteira e vocês vão entender melhor tudo que eu passei. Mas eu, de fato, passei por um vale muito doloroso. Eu estava numa empresa, foi onde eu comecei a namorar, na verdade. Desculpa, gente, aqui mexe. Esse negócio é tenso mesmo, então vai. Toma uma aguinha. Eu fiz uma migração de carreira, né, de analista de suprimentos de 5 anos, especialista em SAP, para gerente de relacionamento. E foi assim, como assim, né, Mariana? De analista a gerente. É porque eu sempre, com esse meu jeitinho espontâneo, eu consegui ali com meus treinamentos, oferecer ajuda e tal, e realmente melhorando o relacionamento das áreas. E aí o diretor da empresa falou, Mari, você vai ajudar então no meu relacionamento com o cliente? Pum, me colocou lá. Sua cara. Exato, é você. E aí eu fui. Então, foi um ano de muita ascensão para mim, né? Eu cresci bastante nessa empresa, dei bastante resultado, reconstruí lá toda a área de relacionamento, enfim. E depois já estava começando com o Gabriel ali a namorar, eu sofri um acidente com o Gabriel, de moto, onde eu quase perdi a vida.
E depois de um tempo, Todo acidente de moto é bem complicado, né? Então, eu fiquei internada. Nunca é um arranhãozinho. Só tipo assim, machuquei, quebrei a unha. Nunca é. Então, assim, foi um processo bem doloroso e teve uma parte bem complicada. Eu tive algumas complicações depois que eu já estava aí um mês afastada. E eu sempre muito dedicada e preocupada com o meu trabalho, porque eu estava numa ascensão. Eu tinha um time todo formado, que estava entregando muito, engajado. E eu falei assim, meu Deus, como que eu vou ficar afastada, né? 3 meses, enfim, foi o que deu no início. Mas a empresa em si nunca se preocupou comigo. E eu ficava assim, caramba, nem me ligaram. E quando me ligaram, foi, poxa, mas a gente falou que não queria você indo embora de moto com seu namorado e tal. E ainda me julgaram. Então, assim, eu tive ali um processo muito doloroso. Eu fiquei 46 dias internada. Quando eu fui internada, os médicos não sabiam se salvavam a minha vida ou se salvavam a minha perna. E eu falei, gente, não tem problema. Eu com esse meu jeitinho aqui, espontâneo, eu falei, eu viro um saci, mas eu quero viver. E eu vivi esse período aí na internação dessa forma. Mas o meu processo de vale mesmo é porque, além de ter passado tudo isso e preocupada com o meu trabalho, sem ter nenhum apoio deles, quando eu voltei a trabalhar, eu sofri um assédio moral que é inacreditável. Eu voltei a trabalhar, entrei em um projeto onde já tive que viajar, isso com a minha perna com curativa ainda, porque, gente, ó, a perna continua aqui, tô viva, sem sequelas. Apenas cicatrizes, mas que são a marca da minha vitória. E eu voltei, fui para esse projeto, eu fui para o Nordeste. Eu tive que reabrir os postos de atendimento, porque todos os funcionários tinham pedido demissão em massa para ir para um concorrente. Eu tive que reabrir 10 lojas. Tem noção disso? E era um parceiro, na verdade, do meu diretor. E aí eu fui pra lá e ele falou, Mária, você pode ir porque vai ser quem vai dar um jeito. E eu fui com mais 2 pessoas pro Nordeste, reabri em 15 dias todos os postos por conta de negociação ali com o Detran. Contratei 25 pessoas, dei treinamento para todas elas, botei o negócio pra rodar e vim embora como, né? Pô, grandona. Maravilhosa. Olha o resultado. Saí de lá, a empresa estava vendendo por dia mais de 2 milhões. Isso, poxa, vindo aí de 15 dias de demissão em massa, sem nada. Eu falei, pô, agora vem aí, né? Bom, quando eu cheguei, o meu diretor surtou, porque o irmão dele, que também era diretor, começou a meio que me negociar para ir para outra empresa. Porque eles gostaram muito do meu trabalho. Falou, não, eu quero ela trabalhando, cuidando da gestão inteira do projeto nível Brasil, né? Então, eu seria gerente ali regional, enfim. E aí, o meu diretor, ele realmente surtou. E aí, ele começou a me assediar, me chamou na sala dele, perguntou quem tinha mandado eu ir. Eu falei, mas foi seu irmão, que é meu diretor, também mandou ir pro projeto. Aí ele, você tá pensando que você é quem? Eu fiz você. Eu tinha acabado de quase morrer, né? E ele falava assim, o cemitério que é aqui do lado, que tinha realmente o cemitério do lado da empresa, tá cheio de pessoas como você, eu posso te substituir a qualquer momento. Então, assim, eu sofri coisas que eu nunca pensei, ainda mais naquele momento que eu tava, caramba, eu crente que eu recebi um parabéns e você veio com tudo isso, né? Mas para encurtar, eu acabei saindo de lá, apliquei depois uma rescisão indireta. Pessoal, corram atrás dos seus direitos. Sim. Eu não tinha noção, mas eu conversei com uma amiga que é minha madrinha de casamento. Carol, te amo! Que me indicou ali o que eu tinha que fazer. E o mundo dá tanta volta que eu apliquei essa rescisão indireta. E a empresa que queria me contratar, e ele não deixou, que era parceira dele, acabou 3 meses depois rompendo com eles e me contratou. E eu voltei para essa empresa no mesmo cargo que ele queria me contratar antes e continuei ali dando resultado, dando sucesso. Então, assim, eu passei por um vale, eu não deixei de acreditar em mim. É claro que tem muitas coisas tem muitas coisas que eu vivi nesse meio termo, mas assim, eu passei sempre com a cabeça erguida. E eu me orgulho muito de mim por isso. Porque é um processo que dói ainda. Sim. É uma série muito... Mas
tem terapia aí, né? Ângela também, né? Psicóloga maravilhosa que me acompanha desde que tudo aconteceu. Mas eu passei sempre lidando com bom humor e assim, eu nunca deixei impactar tudo isso que eu passei com a minha forma de lidar com os meus amigos, com a minha família, no meu trabalho. Pelo contrário, eu sempre me dediquei muito. Eu tô aqui pra fazer dar certo, sabe? Então vai fazer dar certo onde eu estiver na minha vida. E é isso, sabe? Eu tenho muita coisa pra compartilhar porque esse foi realmente um vale muito doloroso. E de dor mesmo, porque eu falei do acidente, né? E foi um acidente bem doloroso. Eu tomava muita morfina e não adiantava. E eu sou conhecida até hoje no hospital pela minha gargalhada, porque o pessoal falava assim, essa menina tá bêbada, tô dando alguma coisa pra ela. Ela tá com morfina demais aí, ó. Acabava o curativo, que era super doloroso, e eu tava lá rindo a beça com as enfermeiras, me contando todos os babadinhos que estavam rolando no hospital. Então, assim, a gente não pode se deixar levar pelos vales, sabe? A gente tem que aprender com eles. E uma coisa que eu indico pra todo mundo, não se questiona, por que eu tô passando por isso? Eu não merecia. Eu tive diversos amigos que falaram isso pra mim. Eu sou uma pessoa bem querida, assim, né? Eu sempre vou engajando todo mundo à minha volta, meus amigos viram amigos dos meus amigos, que viram amigos dos amigos, e isso é muito bom e eu me orgulho demais. E ele falava assim, Mari, cara, você não merecia passar por isso. Eu falei, não, que bom que eu passei. Que bom! Me deixou muito mais forte. Te ajudou a ser quem você é. Exatamente. E é isso, pessoal. Acredite em vocês. Não se pergunte o porquê das coisas, só confia. Confia no processo, porque ele vai fazer quem você é. Então me segue. Obrigada, Camis, pela oportunidade de... Fala pra galera onde ele segue, gente. Que a pessoa Me segue, pessoal. Agora eu tenho um Instagram maravilhoso, que é a Jéssica. Obrigada. A Jéssica tá aqui do ladinho. Me ajudou a construir, mas eu sou a Mariana Ferreira, né? Então segue lá, mariferreira.cx. Pode seguir no LinkedIn e pode seguir também no Instagram, que eu vou sempre compartilhar algumas coisinhas com vocês. Coisinhas, ela chama de coisinhas. Coisinhas. Coisinhas, né? Ai, tá conteúdo pra... Caraca. Eu queria que vocês terminassem contando, então, uma moral da história dessa nossa conversa toda, porque vocês viram que a gente foi pra vários lugares aqui. Eu acho que esse é o grande barato desse podcast. Por mais que a gente tenha perguntas parecidas, sempre vai pra lados muito diferentes. Muito diferentes. E eu acho que isso é legal, porque nos inspira. É gente real falando sobre como tá construindo, como faz o seu brilho. Todo mundo tem um brilho. Mas como é que eu faço com que isso inspire outras pessoas? Por exemplo, eu te ouvindo falando, cara, que baita lição, né? Me lembrou de ser positiva aqui, porque, né, pô, pior que tá, fica. Dá pra ficar pior que tá, não. Então, assim, que legal. E eu queria que vocês falassem moral da história e o arroba de vocês. Já falei. Já falou aqui. Aí você fala moral da história. Então, Dani, conta sua moral da história e o arroba. Gente, a história vai para tantos lados e eu não quero ser clichê, mas eu ainda sou daquela de nunca desista dos seus sonhos. E nunca deixe de sonhar. Nunca deixe ninguém falar para você que você não pode fazer algo. Porque tudo tá ali dentro de você. Hoje em dia é muito fácil ter acesso ao conhecimento, né? A gente tem aí o Instagram, a gente tem aí o ChatGPT, cursos, tudo gratuito. Então vamos se desenvolver e vamos procurar ser melhor naquilo que a gente se propõe a fazer. Os sonhos estão aí, é só você correr que você chega lá. Me siga nas redes sociais, daniele.varejo, lá no Instagram, que eu tenho um conteúdo bem legal para apresentar para vocês, tá bom? Obrigada, Cami. O meu moral da história pega muito na sua linha, Dani, porque a gente não tem poder sobre boa parte das coisas que acontecem. Nós temos poder sobre 1/3 das coisas que acontecem na nossa vida, mas nós temos poder sobre como a gente reage a elas. E quando a gente reage de forma positiva, por mais dolorido que seja, encarando que existe um momento melhor e que a gente consegue chegar, é o que nos movimenta e é o que nos movimenta para o bem. Eu falo que toda vez que a gente tem o bem no coração, nunca vai nos levar para um caminho errado. E vai fazer a gente chegar onde a gente verdadeiramente quer, né? Uma das primeiras frases que eu escutei da minha psicóloga quando eu comecei com ela foi: para tudo existe um sistema, seja no corporativo, seja numa certa sociedade, seja num certo ambiente, e dificilmente a gente vai mudar o sistema. Nós temos 2 opções. Ou a gente se adapta, ou nós mudamos para um outro sistema
no qual se conecta mais com a gente. E esse mundo aqui de palestrantes, de experiência do cliente, de pessoas que se ajudam, que se apoiam, hoje eu posso escolher os ambientes e as pessoas com as quais eu quero estar. E como eu reajo. E faz Mesmo que a diferença. coisa seja ruim. Então, reaja sempre positivamente, buscando sempre o bem. Porque não vai ter erro, você vai encontrar o seu caminho usando o que não foi tão bom para te fazer uma pessoa muito melhor. Né, meu arroba no meu Instagram é nelis.cxlegal e no LinkedIn eu estou como Nelly Freitas. Lá é um papo mais pro corporativo, pro jurídico. E no Instagram eu sou a pessoas, totalmente pessoas. Tenho café com a Nelis todas as terças e quintas, que ela me puxa a orelha. Não faço todo dia igual ao backstage, mas faço terça e quinta. Café com a Nelis, onde eu paro lá no cafezinho da minha firma para falar dos bastidores das empresas. Aquela conversinha de café de firma, dos bastidores das empresas, da liderança, dos desafios. Me segue lá e a gente troca uma ideia. Me chama no direct pra gente bater um papo. Que delícia! Você já deu suas redes, mas quer dar uma moral da história? Eu acho que... Ai, gente, me emocionei real. Bom, o real da história é desconecte, né? A Dani já falou, a Nelly Cami sempre fala. A gente precisa acreditar na gente, se conectar com pessoas que vão puxar a gente. Sabe? Se conecte com pessoas, seja cara de pau mesmo. Vai lá, adiciona no LinkedIn, no Instagram, puxa um assunto, puxa um papo, entra num grupo, conversa. Mas se conecte com pessoas que vão puxar você pra cima. Às vezes a gente não tem aí um Gabriel do lado, ou um Zé do Gado, ou uma filhota aí maravilhosa pra estar apoiando também, mas você pode ter pessoas que estão disponíveis, assim como a Cami esteve para nos ajudar. Então se conecte com pessoas que vão te impulsionar. Sempre tem alguém. É isso. Show de bola. Obrigada. Bom, gente, eu agradeço muito o tempo de cada um de vocês, o tempo de você que nos acompanhou aqui. Lembrando que gostou dessa conversa? Deixa aqui seu comentário, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa. Sabe aquela pessoa que tá naquele momento que fala assim, eu vou desistir? Manda esse vídeo pra pessoa, porque com certeza é aquele tapa na cara que a pessoa fala, pô, não posso desistir. Não preciso ficar firme mais um pouquinho. Aquela última gotinha, você pode mudar a vida de alguém. Lembra de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra sempre que a gente publicar novos episódios, você receber essa comunicação. E isso faz com que a gente entenda se a gente tá criando esse conteúdo relevante. Porque afinal, a gente cria conteúdo não porque a gente quer se aparecer. Talvez a gente até goste. Alguns gostam muito. Né? Mas o grande objetivo cara, que eu aprendi esse caminho das pedras, esse monte de histórias que eu posso inspirar outras pessoas. Então, quero agradecer muito. E eu também adoro frases, né? E acho que, enquanto vocês estavam falando, acho que tem ao longo da jornada muito síndrome do impostor, que a gente fala, será eu? Não sei o quê. Não sei o quê. E eu gosto de uma frase de um matemático que diz, ninguém é tão genial a ponto de não ter mais nada a aprender e nem tão ignorante que não tenha nada a ensinar. Então, sempre vai ter alguém que não sabe o que você sabe e sempre vai ter alguém que sabe mais do que você. E tá tudo bem, você tem que encontrar só quem é esse teu público, né? Ele até deu o exemplo aqui do que errou e tal. Então, fica com essa mensagem e nos vemos nos próximos episódios. Muito obrigada. Obrigado!